Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa, nossa 27ª aula, um exercício para testar os seus conhecimentos. Esse exercício ele contém um enunciado muito peculiar e mais 9 questões. Vamos abordar as questões de distância, tempo e velocidade nas suas 3 variáveis. Vamos ver ainda rádio VHF, vamos falar um pouquinho de RIPIAN, vamos ver também sobre rumo. Então, um exercício bem completo, bem interessante para você se preparar melhor para a prova. Eu também estou deixando esse exercício em arquivo para você poder baixar e, se caso queira, pode até resolver antes e depois assiste a aula para comparar os resultados. Fique à vontade. Afinal, a preparação tem que ser a melhor possível. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e esse é o canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos para a nossa 27ª aula resolver esse exercício. A situação geral do nosso exercício diz o seguinte: consta dos autos que no dia 4 de abril de 2022, a aproximadamente 25 milhas náuticas a sudeste da Ilha Rasa, o barco pesqueiro Netuno 3, com 9 tripulantes a bordo, ficou sem governo. Um tripulante mergulhou para verificar o que ocorrera e constatou a quebra da solda em um flange que une o leme à madre, impossibilitando qualquer manobra. Após inúmeras tentativas de conserto sem sucesso, 24 horas depois, pediram auxílio pelo rádio, tendo a Marinha do Brasil, através do Salvamar Sueste, ter deslocado o navio rebocador Triunfo, que os rebocou de volta até a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que o navio rebocador da Marinha do Brasil, Triunfo, cruzava o vão central da ponte Rio-Niterói pelo través às 16 horas do dia 5 de abril de 2022 para auxílio ao pesqueiro Netuno 3 e navega até a saída da Baía de Guanabara, numa velocidade média de 8 nós, às 17 horas e 27, deixa a Ilha Rasa pelos través, quando então segue rumo ao local da ocorrência com um SOA de 12 nós. Pergunta-se qual a distância total prevista a navegar até o local do sinistro? Então, para isso eu vou voltar ao enunciado para a gente pegar alguns dados importantes aqui. O primeiro, 25 milhas náuticas a sudeste da Ilha Rasa é o local do fato, do acontecido. Isso aqui vai ser importante para a gente. Muito bem, vamos ver o que mais. Aqui não temos nada e aqui sim. O navio Triunfo, ele cruzava o vão central da ponte Rio-Niterói pelo través às 16 horas. Então aqui é o nosso ponto de partida. Depois ele me dá uma velocidade, a velocidade média de 8 nós. E numa terceira parte, ele diz o seguinte, que às 17h27 ele deixa a Ilha Rasa pelo través e aí ele segue em direção ao local do sinistro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dividir a navegação inteira em 2 pernadas. A primeira pernada, ela inicia na ponte Rio-Niterói às 16 horas com uma velocidade de 8 nós. E aí nós temos um segundo momento, às 17h27, quando ele deixa a Ilha Rasa, navega essas 25 milhas até o local do fato. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Bom, eu tenho ali a ponte Rio-Niterói, às 16 horas, a hora que a gente tem o ponto de partida do nosso exercício. E o navio, então, ele navega aqui o Triunfo em direção à Ilha Rasa, né? Quando ele deixa a Ilha Rasa pelo través, às 17 horas e 27 minutos. Então, o que nós precisamos? Nós vamos precisar calcular essa distância da primeira pernada. Porque a segunda pernada ela já é de 25 milhas, que é o que o problema nos forneceu. Então aqui eu tenho a primeira pernada, velocidade 8 nós, e o tempo 1 hora e 27. Exatamente aqui 17h27 menos 16 horas. Então navegou por 1 hora e 27. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então eu tenho aqui o meu diagrama de distância, tempo e velocidade. O que nós queremos aqui é a distância. Então, distância é igual tempo vezes velocidade. Nosso tempo, 1 hora e 27. A nossa velocidade, 8 nós. E agora eu tenho que converter esse tempo para decimal, né? Então, 27 dividido por 60, eu encontrei 0,45. Somando com 1,
Então agora eu tenho que o tempo 1,45. Agora é só substituir na fórmula, né? Então 1,45 vezes 8 e eu encontrei 11,6. Então a nossa distância da primeira pernada foi de 11,6 milhas, mas ele quer a distância total a navegar. Então eu tenho que calcular desse ponto até a hora que ele chega no barco pesqueiro. Vamos lá, o que eu preciso fazer? Somar a distância da pernada 1 com a pernada 2. Essa ele me forneceu, 25 milhas. E agora eu tenho que a distância total navegada, 25 mais 11,6, 36,6 milhas é a distância total navegada pelo navio Triunfo. A questão número 2, ele pede o quê? Qual o ETA previsto ao local do sinistro? Então ele quer saber qual a hora prevista da chegada do navio Triunfo ao local do sinistro, local do incidente. Vamos trazer de volta o nosso diagrama, distância, tempo e velocidade. Agora a variável que nós queremos é o tempo, então a fórmula é tempo igual distância dividido pela velocidade. A velocidade foi fornecida pelo problema, 12 nós. A distância também foi fornecida, 25 milhas. Veja que aqui eu estou pegando da ilha rasa até o local do sinistro. Então agora é só jogar na fórmula para a gente saber qual é o tempo. Tempo igual 25 dividido por 12. Tempo igual 2,08. Vamos precisar converter esses 8 centésimos aqui. 0,08 multiplicado por 60, encontramos 4,8. Vamos arredondar para 5 minutos. Então o tempo de navegação foi de 2 horas e 5 minutos. Então só para deixar claro, esse tempo de navegação é partindo da ilha rasa até o local do sinistro. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver qual foi o tempo total de navegação. Então nós temos a pernada 1, aquela que nós partimos lá da ponte Rio-Niterói, de 1 hora e 27, da ponte Rio-Niterói até a ilha rasa. E a pernada 2, da ilha rasa até o local do incidente. Então mais 2 horas e 5. O navio Triunfo navegou, portanto, por 3 horas e 32 minutos. Agora fica fácil. Se nós partimos às 16 horas, eu vou somar mais 3 horas e 32 e nós vamos chegar às 19 horas e 32 minutos. Se você preferir partir do ponto 2, da pernada 2, também vai dar certo. Então, eu vou fazer o quê? 17 horas e 27 e vou somar com essas 2 horas e 5 que nós encontramos. E vamos achar o mesmo ETA, 19 horas e 32 minutos, resolvida a questão número 2. A questão número 3 diz o seguinte: qual o SOG desenvolvido pelo navio Triunfo desde o instante 16 horas até o local de resgate? Então ele quer saber a velocidade no fundo, o speed overground que foi desenvolvido pelo navio. Vamos trazer de novo o nosso diagrama, distância, tempo e velocidade. O que nós queremos agora é a variável velocidade. Então a fórmula velocidade igual distância dividido pelo tempo. A distância nós encontramos na questão número 1, 36,6 milhas. E o tempo, 3 horas e 32 minutos, nós encontramos na questão número 2. Muito bem, então vamos lá. Converter esse tempo de 3 horas e 32 minutos, pegamos os 32 minutos e dividimos por 60, encontramos 0,53, somamos com o 3 e nós temos que o tempo é igual a 3,53. Velocidade igual 36,6, que é a distância, dividido por 3,53, que é o tempo. E eu encontrei que a velocidade foi de 10,36 nós. Arredondaríamos aí para um SOG de 10,4 nós, resolvido a questão número 3. A questão número 4 diz que, considerando a carta náutica e as informações registradas na ocorrência, o rumo verdadeiro navegado pelo navio Triunfo a partir da ilha rasa deve ter sido de aproximadamente
Veja, às vezes a gente olha um enunciado de uma questão e parece que ela não tem muita solução. A gente fala, como é que eu vou calcular o rumo? Eu vou precisar pegar a rosa, pegar a régua, ir para a carta? Não necessariamente. Se a gente prestar atenção lá no enunciado da situação geral, ele fala o seguinte: aproximadamente 25 milhas náuticas a sudeste da Ilha Rasa. Veja, ele está me fornecendo uma direção aqui. Então é isso que é importante que você tenha atenção a esses detalhes, porque se eu pegar a rosa dos ventos aqui e mostrar que sudeste nós estamos exatamente num rumo verdadeiro de 135 graus, que já está resolvido o problema. Ele até menciona no enunciado da questão, deve ter sido de aproximadamente 135 graus, porque o local está a sudeste da Ilha Rasa. Então, letra A, alternativa correta, 135 graus. A quinta questão diz o seguinte: antes de realizar a chamada via rádio VHF, o imediato do pesqueiro Netuno 3 consulta uma publicação da Marinha do Brasil a fim de obter o prefixo da estação Rádio Rio do Rio de Janeiro e constatou que o prefixo era Papa Papa Romeu. Qual a publicação consultada? Letra A, lista de referência da Anatel. Letra B, auxílio à lista VHF. Letra C, rádios do Brasil. D, lista de emergências no mar, ou E, lista de auxílios rádio. Então veja que é muito importante que você conheça as publicações, os nomes e também o conteúdo dessas publicações da Marinha do Brasil. Elas são muito importantes para a prova e mais importantes, obviamente, para a nossa navegação. Essas publicações nos trazem informações valiosas e normalmente quando nós estamos em dificuldades. Então, conheça as publicações da Marinha do Brasil. No caso específico da questão número 5, a alternativa correta é a letra E, lista de auxílios rádio. Então, o que ela tem por finalidade? Reunir em uma única publicação as informações de maior relevância sobre os auxílios radioelétricos à navegação marítima existentes na costa do Brasil e sobre os serviços de rádio, que inclui as transmissões via satélites que são úteis ao navegante que estiver no Oceano Atlântico Sul. Lista de auxílios rádio, a alternativa correta, letra E. Questão número 6. Qual o canal escolhido para efetuar a chamada comunicando o fato às autoridades competentes? Letra A, canal 68, 156, 425 MHz. Letra B, canal 70, 156, 524 MHz. Letra C, canal 16, 156.800 MHz. Letra D, canal 21, 157, 050 MHz. E letra E, canal 16, 156.300 MHz. Veja, aqui existe uma maldadezinha, né? Você pode já falar, não, eu já sei de cor, é o canal 16. Então, qual é a correta? Letra C ou letra E? Veja que tem a frequência e também é importante que você conheça o mínimo, pelo menos este canal, a frequência correta. Porque às vezes você pode pegar um equipamento que ele não está por canal, você precisa ter a frequência. Canal 16, 156.8 MHz é a frequência correta do canal internacional de socorro em VHF. E todas as embarcações, quando no mar, devem permanecer em escuta neste canal. Letra C, alternativa correta da nossa questão número 6. Qual o indicativo de chamada utilizado pelo imediato para solicitar ajuda? Securité, social, Mayday, safety ou PAN? Então, os indicativos de chamada, primeiro temos que entender o que são. Sempre efetuados no canal 16. Por prioridade de chamada, nós temos prioridade máxima, o Mayday. Então, Mayday significa risco de morte, grave perigo, catástrofe a bordo. Então, Mayday, 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 um tripulante infartou. Você não tem tempo, você não pode esperar. Então, isso é Mayday. Depois nós vamos ter o PAN. PAN é urgência.
É uma avaria, quebrou a embarcação, eu posso esperar, eu tenho urgência, mas eu posso aguardar. E por último nós vamos ter sécurité. Sécurité refere-se à segurança, então eu avisto alguma coisa no mar que está pondo em risco a segurança das outras embarcações e eu estou alertando pelo rádio. Então refere-se à segurança. Então os indicativos são Mayday, PAN e sécurité. Agora no nosso exercício nós temos que analisar qual a situação que levou a embarcação Netuno 3 a chamar pelo rádio. Eles quebraram o leme, tiveram uma avaria no leme e isso impossibilita a manobra. Eles estão sem governo. E por estar sem governo, o indicativo de chamada deve ser o PAN. O PAN, eu preciso de ajuda, mas eu posso aguardar. Então, letra E, a resposta da nossa questão número 7. Oitavo, segundo o Rippian, a condição durante o sinistro da embarcação Netuno 3 dá a ela a prerrogativa. Letra A. Por ser um barco de pesca, ter a preferência sobre um veleiro e uma embarcação a motor. B. Por estar sem governo, tem a preferência sobre todas as demais embarcações. C. Deve manobrar em relação a uma embarcação com capacidade de manobra restrita. D. Por estar a matroca, deve se afastar das demais embarcações. E letra E, não teria preferência em relação a um navio. Bom, então vamos entender primeiro qual é a situação da embarcação Netuno 3. Ela é uma embarcação que está sem governo, então uma embarcação que está impossibilitada de manobrar. E o que significa uma embarcação sem governo, segundo o Regulamento Internacional para evitar o abarroamento no mar, o Rippian? Embarcação sem governo designa uma embarcação que, por alguma circunstância excepcional, se encontra incapaz de manobrar como determinado por estas regras e, portanto, está incapacitada de se manter fora da rota de outra embarcação. Então aqui a embarcação, por estar sem governo, tem a preferência sobre todas as demais embarcações. Letra B, alternativa correta. Para encerrar a nona questão, durante o dia, o pesqueiro Netuno 3 ostenta a marca apropriada para alertar sobre a sua condição. Durante a noite, exibe as luzes com a mesma finalidade. Quais são? Alternativa A. De dia, 2 esferas negras, durante a noite, 2 luzes brancas dispostas verticalmente. B. De dia, 3 esferas negras, durante a noite, 3 luzes brancas dispostas verticalmente. C. De dia, 2 esferas negras, durante a noite, 2 luzes encarnadas dispostas verticalmente. D. De dia, 1 esfera negra e durante a noite, 1 luz encarnada onde melhor possa ser vista. E letra E, de dia um cone com o vértice para cima e durante a noite 2 luzes encarnadas dispostas verticalmente. Você sentiu um pouco de dificuldade nesses exercícios, tanto de rádio, comunicação, agora o Rippian? Então eu sugiro a você que considere o curso Navegue Seguro. Vou deixar a descrição aqui, o link para você conhecer melhor. Completo para você poder ter uma base bem sólida e poder fazer uma prova, um exame de mestre amador com muito mais segurança. Vamos lá. Então, vamos entender aqui o que acontece. O nosso pesqueiro Netuno 3, ele está sem governo. E a regra que trata da embarcação sem governo é a regra número 27 do Rippian, que diz o seguinte: uma embarcação sem governo deve exibir 2 luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical onde melhor possam ser vistas. Então isso no caso à noite. Durante o dia, 2 esferas ou marcas semelhantes dispostas em linha vertical onde melhor possam ser vistas. Então, para resumir, durante o dia, 2 esferas negras, durante a noite, 2 luzes encarnadas. Alternativa C é a resposta correta. Preparação exige estudo, que exige esforço. Então, baixe o arquivo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, faça novamente esse exercício. Se for necessário, assista de novo a aula, agora comparando com o que você fez, aquilo que errou, veja por que errou, aonde está a carência que você precisa reforçar os seus estudos.
É dessa maneira que você, com certeza, vai se tornar um navegador cada vez melhor, habilitado, com a sua carteira, e aí tudo muda de figura, porque a informação é o maior patrimônio que você tem a bordo. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Até lá!